Vocês estarão sentados por horário. Deus abençoe a todos os dias. Nós estaremos aqui para tributarmos a Deus o nosso louvor, o nosso culto racional, nosso culto consciente da sua promessa. E Ele fez, dizendo: aonde se reunir 2 ou 3 no meu nome, Ele estarei presente no meio deles. Nós cremos na presença de Deus que já está entre nós. No momento em que o primeiro santo de Deus chegou aqui, a presença de Deus chegou com ele nesse momento. Graças a Deus. Eu quero louvar a Deus pela tão linda oportunidade, esse momento que o Senhor me oportuniza de estar com vocês. Uma satisfação, um prazer muito grande. E eu louvo a Deus. Muito obrigado, irmãs, servos de Deus, por esta oportunidade que não foi falado o nosso nome. Vocês aceitaram, né? Concordaram para que nós estivéssemos aqui no meio de tanta gente boa, homens e mulheres de Deus que ministram a palavra. Vocês permitiram que nós estivéssemos aqui. Deus abençoe, pastor Charles, grande amigo, em nome de Deus. Satisfação muito grande estar com o Senhor aqui, irmã Rose. Deus abençoe esse casal querido, abençoado, que nós temos uma amizade, como ele falou aqui, desde que nos vemos a primeira vez em Jaraguá do Sul, lá no 3000 do Norte. Deus nos uniu numa amizade muito grande. Deus abençoe o pastor Charles, sua esposa, sua família. É uma alegria muito grande. E as cantoras, bom quando a gente prega o trabalho, que tem cantor que é uma bênção, né? A gente vai no lugar aí, rapaz, que olha, meu Deus, é só graça. Deus abençoe vocês, o Senhor continue usando vocês com essa graça, com esse poder, com essa missão. É muito bom, é maravilhoso, né? Toda a igreja do Senhor, essa cheia de homens de Deus que estão aqui nesse altar, servos de Deus, coordenadora geral, Deus abençoe, e as demais irmãs que acompanham, Deus abençoe, as irmãs do ciclo de oração aqui, estão muito belas, muito bem uniformizadas, uma bênção de Deus. Deus abençoe vocês, viu? Alegria estar aqui para esse momento tão especial. A toda a igreja, Deus abençoe. A minha querida esposa, essa serva de Deus, que teve coragem de casar comigo e já me atura aí por 12 anos, né? Eu digo sempre para ela: tua cruz é pesada e bem pesada. Mas ela está levando com a ajuda de Deus, né? Senhor? Vai trocar de céu, né? A coroa vai ser grande. Deus abençoe a irmã Cristina, também meu filhão aí, o diácono irmão Eliseu Calé. Já era para ele ter ido ao presbitério, mas às vezes era meio teimoso, né? Aí temos que segurar no diaconato aí. Deus abençoe. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para a igreja do Senhor, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25, nós queremos ler rapidamente o texto da palavra de Deus e ministrar-nos aquilo que o Senhor colocou em meu coração, né? Graças a Deus. Você que tem o hábito ainda de trazer a Bíblia Sagrada, abra juntamente conosco no capítulo de número 25 do Evangelho que escreveu Mateus. Vamos ler o texto da Bíblia Sagrada. Aleluia, aleluia. Diz-nos a Bíblia no texto ora citado: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Diga: tosquenejaram. Todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite. Diga comigo: dai-nos o vosso azeite. Dai-nos o vosso azeite. Porque as nossas lâmpadas se apagam. Esta é a palavra de Deus para nós aqui esta noite. E eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, falar-lhes a respeito do texto da palavra de Deus. Meus irmãos, ouvimos essa noite, desde o primeiro hino que foi louvado aqui na Arca Cristã, falando a respeito da vinda de Jesus. Nós ouvimos as irmãs, os louvores, falando que nós devemos nos santificar para nos encontrarmos com o Senhor na glória, porque a sua vinda se aproxima mais rápido do que nós pensamos. Eu quero essa noite que você preste bastante atenção naquilo que nós vamos falar aqui,
aleluia, porque eu tenho certeza que é uma mensagem que Deus falará conosco de uma forma muito especial. Irmãos, nós estamos diante das exortações, das palavras do próprio Cristo, quando estava chamando a atenção dos seus ouvintes. Ele estava chamando a atenção deles para que viessem a ficar na vigilância, para que eles viessem a ficar de olhos bem abertos, porque a vinda do noivo seria assim. Precisavam eles estar bem acordados para quando ele voltasse, estivessem todos prudentemente aguardando a sua vinda. E aqui Jesus, desde o capítulo de número 23, 24, 25, Jesus está falando a respeito dos eventos que acontecerão antes do seu retorno, antes da sua vinda. Então nós vemos aqui, tem muitos textos escatológicos que falam para o período antes do arrebatamento da igreja, e também muitas palavras que são para depois do arrebatamento da igreja. Mas eu quero falar esta noite em alguns sinais que Jesus mesmo disse que aconteceriam antes da sua vinda, e por essa razão ele exorta os seus ouvintes a estar preparados com as suas lâmpadas acesas, aqui contando essa parábola das 10 virgens. Jesus mesmo disse: olha, vocês não sabem a hora que o noivo vem, por essa razão precisam estar vigilantes para que quando ele chegue possam recebê-lo da melhor maneira possível. Um pouquinho mais de retorno para mim, eu vou agradecer, meu amado. Deus abençoe. Meus irmãos, a Bíblia diz da seguinte maneira, que Jesus, obrigado, Deus te abençoe. Jesus estava chamando a atenção dos seus ouvintes, no capítulo de número 24, ele mesmo está dizendo a respeito dos sinais que antecederiam a sua vinda, e que era para todos nós ficarmos de ouvidos bem abertos, e também de olhos bem vigilantes, para vermos, analisarmos, e assim estarmos preparados a cada instante. No capítulo de número 24, Jesus começa as suas falas falando a respeito do princípio das dores. E se nós começarmos a olhar a partir do versículo de número 5 e versículo de número 6, a Bíblia diz que Jesus começa a chamar a atenção dos seus ouvintes, que era para eles ficar bem atentos com relação a alguns sinais que antecederiam a sua vinda. Jesus mesmo disse que eles ouviriam de guerras, rumores de guerras. Não era para se assustar, porque tudo isso era necessário acontecer. Levantar-se nação contra nação, reino contra reino. Haveria fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Aí Jesus chama a atenção dizendo: isso tudo são princípios das dores. Ele ainda continua dizendo que haveria de ser entregue para ser atormentado, iam matar, iam odiar-se uns aos outros. Era para o povo ficar firme. E a Bíblia diz que Jesus exorta eles dizendo que na verdade haveria muitos que se iam se escandalizar um dos outros, iam se aborrecer, ia surgir muitos falsos profetas e iriam enganar a muitos, e se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos iria esfriar. Jesus está chamando a atenção dos seus ouvintes para que eles ficassem bem atentos com relação aos sinais da sua vida. Jesus diz: olha, haveria falsos mestres, e isso nós estamos vendo em muitos lugares, até mesmo na televisão, alguns ensinadores que ensinam heresias para o povo, e o povo já não está mais querendo alimentar-se da verdadeira palavra de Deus, mas viver em busca de sobremesas espirituais, teologias aonde ensina a teologia da prosperidade, aonde não mostra o evangelho de cruz, o evangelho de sofrimento, o evangelho de renúncia, mas o evangelho light, o evangelho barato, o evangelho mercenário, o evangelho onde as pessoas trocam com Deus os benefícios. Não, nós vemos isso estar na mídia em muitos lugares. Jesus fala a respeito disso como sinal da sua vida. Jesus fala das guerras. Meus irmãos, no último século morreram mais pessoas do que os 1900 anos antes desta era. Existem nesse último século muitas pessoas que já morreram por causa da guerra. A história nos mostra, se nós olharmos para o cenário mundial, nós vamos ver que existem muitos países que estão a cada dia numa situação mais complicada. Nós vemos os relacionamentos entre países às vezes intensificam cada dia mais para uma guerra maior ainda do que nós já temos visto. Nós vemos a Rússia e a Ucrânia, são países que vivem em conflito. Se nós olharmos para a Coreia do Norte com a Coreia do Sul e outros
outros países da Ásia, nós vamos ver que a Coreia do Norte sempre se apresenta como uma ameaça iminente, constante. Nós vamos ver os Estados Unidos em profunda e plena e constante guerra, a China, nós vamos ver Israel e também ali a guerra de Israel contra os palestinos, enfim. Se nós olharmos para o cenário, meus irmãos, mundial, nós vamos ver que as guerras estão aí, a cada dia se apresentam atos terroristas e nações se levantando para bombardear outras nações, uns que apoiam algumas ideologias e outros que não, enfim. Nós vemos isso como sinal da vinda de Jesus, que se intensifica cada dia mais as guerras e os rumores de guerras. Nós vemos a fome, a história nos mostra que a fome é um assunto a nível mundial. Nós vemos que existe no mundo em torno de 1 bilhão de pessoas que são atingidos pela fome. Países como Somália, Afeganistão e Haiti são países que sofrem muito com relação à fome. Nós vemos que no Brasil são mais de 200 milhões de pessoas que sofrem com a fome. E desses mais de 200 milhões que sofrem com a fome, 21 milhões aproximadamente vivem abaixo da linha da pobreza. E entre esses 21 milhões, pelo menos 7 milhões passam fome, não têm o que comer. E muitos, meus irmãos, está diante dos nossos olhos. E nós olhamos muitas vezes para muitos lugares, pessoas em situações difíceis e entrando pelo caminho da fome a cada dia. Isso hoje, devido ao desenvolvimento da ciência, das tecnologias, nós vemos que existem muitos maquinários que são implantados nas empresas, e essas máquinas, elas suplantam a mão de obra de muitos e muitos operários. Uma máquina aí é capaz de fazer o trabalho de 100, 200 operários. Nós vemos isso, e por causa disso nós vemos que há uma falta de emprego. Hoje muitas pessoas sofrem para achar emprego, e consequência disso nós vemos que a fome é o caminho que está em constante rota de colisão quando não se há emprego. E tem muitas pessoas que se lançam ao mundo da desilusão, e o Brasil está sofrendo muito com a fome. Se nós olharmos, Jesus ainda fala de outro sinal das pestes. Meus irmãos, nunca houve um tempo em que se aparecem tantas pestes, tantas doenças. Nós vemos o mundo tem sido assolado por muitas pestes, como o ebola, gripe do frango, gripe suína, como foi também apareceu na Espanha a chamada gripe espanhola, matando muitas pessoas. Nós vemos que houve no mundo já na história da humanidade a chamada peste negra, que matou mais de 50 milhões de pessoas. Nós vemos a cólera matando centenas de milhares, tuberculose mais de 1 milhão. Nós vemos muitas doenças que aparecem, como a malária, matando mais de 3 milhões de pessoas ao ano. Nós estamos vivendo em dias onde o Ministério da Saúde a cada dia adverte para o povo se conscientizar com relação às enfermidades que estão aparecendo aí, como a dengue, a zika e outras febres mais. Nós vemos, meus irmãos, a gripe A, chamada de a gripe H1N1, que a história estava vendo na história do Brasil. Essa gripe matou no ano de 2015, no ano inteiro de 2015, 36 pessoas morreram devido a essa gripe. Mas agora, no ano de 2016, no primeiro trimestre até março, já havia morrido no Brasil 71 pessoas, mais do que o dobro de pessoas no primeiro trimestre já morreram este ano devido a essa gripe que está assolando as pessoas. Nós vemos, meus irmãos, então está diante de nós não podemos fechar os olhos. As doenças estão diante de nós, as pestes, a AIDS e tantas outras enfermidades que aparecem em alguns vírus que são capazes de matar uma pessoa em menos de 24 horas. Tudo isso é um sinal da vida de Jesus, que se aproxima de forma muito mais plena e muito mais gloriosa do que você imagina. A vida de Jesus está às portas para acontecer. Mas por que, pastor? Porque nós olhamos a Bíblia Sagrada no capítulo de número 24 e versículo de número 8 do livro do Evangelho de Mateus. Nós vamos ver que Jesus disse que tudo isso, todos esses sinais, eram os princípios das dores. E se nós olharmos no original da Escritura, nós vamos encontrar a seguinte expressão: isto é o princípio das dores de parto. Jesus está falando, olha, quando tudo isso acontecer, é o princípio das dores de parto. Nós vemos a mulher, quando está na sua concepção, ela está para dar à luz, não são as dores iniciais que identificam a chegada de uma criança, mas sim quando essas dores se intensificam e
está lá pelo 9º mês de gestação e as dores se intensificam. Pode-se saber que daqui a pouquinho vai nascer ali uma criança. Jesus estava dizendo, porque fome, peste, terremotos, guerras, nós sempre tivemos na história da humanidade. Mas Jesus estava dizendo, quando isso se tornar mais frequente, vocês saibam que é um sinal da vinda do Filho de Deus. Jesus fala a respeito dos terremotos. Na última década, houve mais terremotos do que em toda a história da humanidade. Na última década, meus irmãos, houve mais terremotos do que toda a história da humanidade. Os terremotos estão diante de nós. 2004, um grande terremoto que aconteceu no Oceano Índico, marcou de 9.0 na escala Richter, aonde matou muitas pessoas, milhões de pessoas foram mortas, mais de 230 mil pessoas morreram. É um tsunami que invadiu a costa, um tsunami com ondas de mais de 10 metros de altura. Nós vemos no mês de março de 2005, um ano depois, na Indonésia, na ilha de Sumatra, outro terremoto de 8.7 na escala, e a história diz que foram mais de 1.300 mortos que morreram. Aqui temos alguns irmãos haitianos. O Haiti foi assolado em janeiro, dia 12 de janeiro de 2010, com um grande terremoto de 7.0 na escala Richter, aonde matou mais de 250 mil mortos no Haiti. Um grande terremoto, muitas pessoas perderam tudo que tinham. Nós vemos no ano de 2010 no Chile, 8.8, aonde na escala Richter, esse terremoto, a magnitude grandiosa dele, grandes terremotos, aonde mais de 80% do país foi destruído no Chile. Nós vemos no mês de março no Japão de 2011, houve um grande terremoto de 8.9 na escala Richter, aonde tsunamis varreram toda a costa nordeste, com mais de 30 mil mortos e ondas de mais de 12 metros de altura. Nós vemos no ano de 2015 no Nepal, nós vemos que foram mais de 10 mil mortos, 7.8 a magnitude do terremoto ali. Nós vemos agora, neste ano agora, de 16 de abril, o mês passado, portanto, um grande terremoto de 7.8 no Equador, país vizinho, aonde houve muitos e muitos mortos e mais de 12.500 pessoas feridas, meus irmãos. E agora, alguns dias atrás, eu estava lendo ainda de mais um terremoto que aconteceu, mas me fugiu agora o país, eu não anotei, mas foi recente agora. Então você veja, os terremotos estão acontecendo dia após dia, um em cima do outro praticamente, e nós estamos vivendo em dias que nós não podemos nos deixar de dar conta que a vida de Jesus está próxima a acontecer, e nós precisamos estar preparados para esse momento. A igreja, como as 10 virgens, estamos no período da igreja onde há uma sonolência espiritual, onde nós não nos acordamos, meus irmãos, mas eu quero que essa noite o Espírito Santo abra os teus ouvidos espirituais para você ouvir o tilitar do ponteiro do relógio escatológico de Deus, que já está marcando perto da meia-noite. Daqui a pouquinho chega a meia-noite, a trombeta toca e a igreja do Senhor vai embora para nunca mais voltar, e receberemos do Senhor o consolo perene eterno. Jesus chama a atenção, falando a respeito do bramido do mar e das ondas. Oh, aleluia! Está no capítulo de número 21, versículo 25 do Evangelho de Lucas. Aleluia! A Bíblia diz da seguinte maneira, que a terra ia ver com angústia e em perplexidade o bramido do mar e das ondas. E foi o que eu disse aqui, terremoto seguido de maremotos, ondas de mais de 12, 13 metros de altura. E nós vivemos em constante alerta devido a grandes movimentos de placas tectônicas, melhor dizendo, de resíduos vulcânicos, e placas tectônicas se movimentam e ocasionam os terremotos, mas também os vulcões que entram em erupção. E segundo alguns historiadores dizem, alguns geólogos andam preocupados com relação a alguns vulcões que existem no arquipélago do Havaí. A história nos diz ali que alguns resíduos vulcânicos estão a cada dia se acrescentando, e esse terreno é onde há essas erupções vulcânicas, esses resíduos vulcânicos, é um terreno muito instável, e a qualquer momento isso pode se desprender e cair no mar com uma grande altura de aproximadamente 900 metros de altura. E quando cair no mar, essa queda pode provocar uma grande onda. Segundo alguns historiadores dizem que vulcões também nas Ilhas Canárias, pertencentes à Espanha, também
também há erupções de vulcões ali constantes, que também pode acontecer um fato semelhante e cair no mar uma grande porção. Até mesmo alguns dizem que esses terrenos, esses resíduos vulcânicos, alguns têm até mesmo o tamanho de uma ilha que pode cair no mar, ocasionando ondas de mais de 500 metros de altura. E pasmem, senhores, dizendo eles, se isso acontecer, se esse vulcão irá entrar em erupção e isso se mover a esses resíduos vulcânicos, pode acontecer um terremoto, um mega tsunami, melhor dizendo, que pode chegar ao norte do Brasil também. Em 6 horas, o norte do Brasil pode ser varrido pelas ondas de mais de 500 metros de altura, e muito especialmente a costa dos Estados Unidos. Nós estamos vivendo em dias onde o mar está dando o seu recado, dizendo Jesus está voltando. Nós vemos que as geleiras estão derretendo devido ao aquecimento global, e o nível das águas do mar está cada dia subindo, e algumas pessoas estão preocupadas com relação às cidades litorâneas, que mais alguns anos poderão ser engolidos pela água. Nós vemos o mar, a natureza está dando os seus sinais, dizendo, ele está prestes e próximo a vir buscar você. Te prepara, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Prepare a tua vida, esteja vigilante, como Jesus conta a parábola, não esteja dormindo. Mas tudo isso nós vemos, Jesus manda no capítulo de número 21 de Lucas, e versículo de número 30, Jesus fala, olha, estejam atentos, estejam com os olhos bem abertos. 29 e 30 diz que era para olhar para a figueira, quando já começaram a brotar, sabendo que o verão estava próximo. Quando Jesus olha para cá, olhe para cá, quando Jesus fala da figueira, a figueira, a oliveira e a videira, elas representam Israel. É um protótipo, é uma tipologia de Israel. Quando Jesus disse olhar para a videira, fiquem de olho para a figueira, melhor dizendo, quando lança os seus ramos, sabe que o verão se aproxima. Jesus estava dizendo, quando Israel deu o seu sinal, podem saber que a vinda do Filho do Homem se aproxima. Nós olhamos, meus irmãos, e vemos que Israel foi constituída nação de novo no dia 15 de maio de 1948, com o voto do brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Israel volta a ser uma nação-estado depois do ano 70 depois de Cristo, quando foi derrotada pelo imperador Nero. Jerusalém foi reduzida a montões de ruínas e pó, mas agora, depois de muitos anos, ele volta a renascer de novo, como as irmãs cantaram aqui na parábola de Ezequiel 37, a respeito do vale de ossos secos. Deus restaura Israel como nação de novo, e nós vemos, meus irmãos, que Israel já a cada dia intensifica-se mais os sinais que eles emitem, dizendo que a vinda de Jesus se aproxima. Eu estava vendo alguns dias atrás, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está mandando um convite a todos os judeus do mundo para que retornem para a sua terra, Israel, devido aos ataques constantes contra os judeus que existem em todo o mundo. Esse primeiro-ministro está convocando os xamãs para voltar. Nós vemos aí alguns ataques que aconteceram de forma sequente na França, atingindo o mercado judeu, e ali até mesmo um outro local ali que era de propriedade judaica também. Nós vemos ataques acontecem em todo o mundo contra os judeus, e o primeiro-ministro convoca para que eles retornem para a sua terra. Isso não é outra coisa a não ser o sinal da vida de Jesus, que essa nação está renascendo de novo, como aquele vale de ossos secos que renasceu. Nós vemos, olhamos para o ano 1991, mais de 14 mil etíopes foram transportados pelas forças de defesa de Israel numa operação de 25 horas, onde houve uma guerra muito grande na costa africana, e esses foram tirados de lá e enviados para Israel, porque também tem sangue e descendência judaica. Alguns pensam, mas como? Quando Salomão teve o seu relacionamento com a rainha de Sabá, mas isso não é provável, mas a história mostra que sim, Salomão foi um homem de muitas mulheres, teve relacionamento com a rainha de Sabá, e ela foi para casa, e lá teve um filho, e esses são descendência de Israel também. E é por essa razão que no ano de 1991, o reino, a nação de Israel reconhece os etíopes que foram transportados de volta para sua terra devido a uma grande e sangrenta guerra que ocorreu ali. Se nós olharmos para Israel, nós vamos ver o rabino Chaim Kanivievski, que é uma das maiores autoridades do judaísmo ultra-ortodoxo. Ele tem feito um pedido que todos os
judeus voltem para Israel o mais rápido possível. E diz ele no entendimento que essa é uma ação espiritual que marcará a vida do Messias judeus. Escute com atenção, meus irmãos, eu estava vendo que no ano de 2015 foi um ano muito marcante para o povo judeu do Brasil. Sabe por quê? Porque o ano de 2015 foi um ano recorde, onde muitos judeus retornaram para a terra de Israel. 2015 foi o recorde de brasileiros, judeus que existiam e viviam aqui no Brasil e retornaram para Israel. Agora nós vamos olhar para dentro da igreja e vamos ver que os sinais se intensificam até mesmo dentro da igreja. O multiplicar da iniquidade está diante de nós, a inversão de valores está diante de nós, o sodomismo está diante de nós, propagandas da mídia que fazem apelos sexuais, novelas que só ensinam aquilo que não se deve fazer e muito especialmente atacam a santidade da palavra de Deus, aonde ensinam somente traição, somente imundícia, somente imoralidades, aonde ensinam as moças que ser virgem e se preservar para o casamento é chamado de tabu, aonde o adultério é uma coisa normal e natural. O multiplicar da iniquidade, meus irmãos, está aí diante do mundo, e agora o mundo vem com forças tão propensas para querer se infiltrar e estar dentro da igreja, e devido a essa multiplicação de iniquidade, nós vemos o amor de muita gente esfriando. São aqueles crentes que só vêm um culto por semana, e ainda quando chega o horário não pode ficar um pouco mais, porque tem que sair, tem que assistir os programas favoritos. Eu quero dizer que Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja, e você precisa olhar para o lado, olhar para o outro e observar que há do seu lado um sinal da vida de Jesus, e você não pode estar como as 10 virgens dormindo. É hora de nós nos acordarmos. A vida de Jesus está mais perto do que você imagina. A vida de Jesus se aproxima muito mais perto do que você possa imaginar. Todos esses sinais estão diante de nós, e nós não podemos ficar como as virgens dormindo. O sono da negligência. Irmãos, este sono da negligência é o sono que nos faz acertar de tudo. Estamos dormentes na nossa fé. Estamos como as 10 virgens dormindo. O noivo tardou em vir buscar a noiva. Naquela época era assim: as 10 virgens eram as melhores amigas da noiva, e o casamento dava-se à noite, e o noivo nunca avisava quando vinha. E essas mulheres, essas amigas, elas tinham as suas mãos as tochas acesas para a espera do noivo, para conduzir a noiva para o casamento e celebrar assim junto aquele momento especial. Mas a história diz que o noivo tardou porque ele não avisava quando vinha. E assim como muita gente, quando aceitou Jesus, era muito ministrada essa palavra, pastor, a vida de Jesus era pregada direto, mas hoje não se prega mais. Hoje é mensagem que não dá mais ibope. Hoje não é mensagem que faz o povo vai pular, saltitar. É coisa que muita gente se torce. Hoje eu queria arrastar o pé, eu queria dar pulo para cima, eu queria entrar no mistério, eu queria entrar no manto, mas está com a vida toda desconcertada. Ei, escute, Deus está lhe dizendo: o Senhor te chamou não para você ficar pulando dentro das igrejas, e nem tampouco ficar mostrando uma espiritualidade para os outros. Deus nos chamou para a santificação, para nós sermos salvos e irmos morar com Ele na glória. Nós precisamos estar preparados. Não podemos ficar dormindo, meus irmãos, o sono da negligência. Não podemos ficar olhando para o nosso lado e não vermos o nosso estado espiritual e somente olhar o defeito do nosso vizinho, o defeito da irmã fulana de tal. Tem muita gente que vem para a igreja e se coloca sentado como juiz de causas espirituais, e ele começa a lhe dizer: isso é de Deus e aquilo não é. Aquela cantou bem com unção e aquela não cantou. Aquela está bem vestida e aquela lá está carnal demais. Ele só fica como um juiz assentado de causas espirituais e está dormente na sua fé. O Espírito Santo fala, mas ele não ouve mais. Tem muita gente que leva a sua vida espiritual de qualquer maneira, vivendo uma vida de dubiedade, uma vida de qualquer maneira. Para ele servir a Deus e ao diabo está tudo certo. Ele não quer uma vida de renúncia, está dormente. Ele quer viver dentro da igreja, no domingo, no dia da campanha, principalmente, mas não quer largar o seu adultério, não quer largar a fornicação, mente para o papai que vai fazer trabalho na casa de colegas,
mas a verdade vai participar de grandes orgias. Fala a esposa que vai para o trabalho fazer hora extra, mas as suas horas extras às vezes são não bem exatamente no trabalho, mas são para a satisfação da sua própria carne. Sim, senhores, me permite ser sincero para vocês esta noite. Muitas vezes leva o marido à conversa, mas está vendo uma vida miserável de adultério, dando ouvidos a todo qualquer tipo de pratos que Satanás apresenta diante de si. Nós estamos vivendo em dias em que a igreja do Senhor está dormente. E eu quero dizer para você que não somente as 5 loucas que dormiram, foram as 10. As prudentes também dormiram. Irmãos, estamos vivendo um período de dormência, aonde me permitam dizer, até mesmo os remanescentes espirituais de Deus estão acomodados. Estamos com aquela ideia, aquela visão de que é assim mesmo, temos que concordar, não adianta, não vamos, uma andorinha só não vai fazer verão. Estamos vivendo um período de dormência espiritual. Mas os sinais estão apontando que Jesus breve virá, que a sua vinda se aproxima. E a Bíblia diz uma coisa, que eu glorifico a Deus, eu exalto o nome do Senhor para sempre, quando a minha alma lê no capítulo de número 25, versículo 6, que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. No meio de toda aquela sonolência espiritual, houve um clamor de alguém que disse, aí vem o esposo. E esse clamor eu entendo que é o clamor do Espírito Santo de Deus, que está falando conosco aqui esta noite. Te acorde, o noivo está prestes a vir buscar a sua igreja. Te acorde, te acorde. Não fique nessa situação, não fique aí parecendo que alguém está fora do ambiente. Escute essa palavra, pelo amor de Deus, porque Deus tem zelo pela sua alma. Te acorde, rapaz, para viver essa vida. Entra para o caminho da comunhão com Deus, entra pelo caminho da intimidade com o Espírito Santo. Os irmãos cantaram, se você deixar o Espírito Santo te tocar, você nunca mais vai ser igual, nunca mais. É noite de nós nos acordarmos. Ouve um grito, aí vem o esposo. Queridos irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Quando este grito houve no meio, houve uma agitação, houve um movimento, todos se prepararam, se levantaram do seu sono, mas aí houve uma diferença. 5 delas eram prudentes, levaram azeite no 5 de reserva, mas 5 não. Agora eu começo a olhar para essas 5 virgens loucas. Elas eram virgens. O texto está dizendo, e ele se interpreta por si mesmo, estavam vestidas iguais, tinham tochas iguais. Houve uma diferenciação com o passar do tempo. Com o passar do tempo houve uma diferença entre as loucas e as prudentes. Eu quero dizer para você esta noite, escute bem, olhe para cá. Tem muita gente aqui que começou bem. Tem muita gente aqui que começou com azeite na botija. Tem muita gente aqui que começou cheia de Espírito Santo, sua caminhada espiritual. Tem muita gente aqui que começou a sua trajetória espiritual de braços dados com o Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que começou a sua trajetória espiritual falando em mistério, se alegrando na presença de Deus, e não vinha para um culto como esse, e não conseguia sair sem deixar as suas lágrimas aos pés do Cristo vivo, que deu a sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. Tem muita gente que quando começou a sua caminhada espiritual, vinha para um culto desse e adorava a Deus, dobrava o seu joelho, diga-se de passagem, para agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito hoje. Você nem dobrou o joelho nem na sua casa, muito menos na igreja, para orar, buscar a Deus, e a sua vida espiritual está indo de mal a pior, mas você ainda mantém um status, uma aparência. Elas eram virgens e ainda estavam vestidas igual às outras, mas a diferença estava no azeite, não tinha mais, estava logo apagando. Tem muita gente que vive só de aparência, meus irmãos.
azeite e graça de Deus não tem mais na sua vida. O Espírito Santo já saiu e se retirou da sua vida há muito tempo. Ele está como Sansão dizendo: não, eu vou levantar, vou destruir o filisteu aí. Mas não sabia ele que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Tem muita gente aí que o Espírito Santo já saiu da sua vida e você nem viu, estava distraído com toda outra coisa. Você estava ocupado com tantas coisas que o Espírito Santo saiu, e é por essa razão que você tem uma tristeza, uma angústia, uma amargura na sua alma. Há uma falta de Deus aí muito grande. O Espírito Santo esta noite está te dizendo: te acorda, porque a hora é chegada. Jesus veio buscar a sua igreja. E como nós estamos? Qual é o nosso estado espiritual? Ei, queridos, Deus é um Deus que está falando nos últimos dias e está exigindo de nós uma mudança de postura. Deus já está enfadado com muita gente que vive de uma mera aparência. Aí nós não entendemos o porquê que em muitos trabalhos o Espírito Santo geme. Nós não entendemos porquê que se fazem tantas programações e não há aquele mover de Deus como a gente gostaria de ver. É porque tem muita gente só de aparência. É que tem gente que está mantendo só o seu status, mas graça de Deus, azeite do Senhor não tem mais. A sua lâmpada está se apagando a cada dia, a cada dia, a cada instante. Eu estava pregando uma certa feita na cidade, no litoral do nosso estado, e o Senhor Deus, uma noite do trabalho de círculo de oração das irmãs, o Senhor me deu uma palavra dizendo a uma querida que estava também naquele culto: mas irmã, o Senhor me mostrou a sua vida, e o Senhor disse para mim: diga para ela não sair da sua casa, ela não abandonar o seu esposo, devido a algumas dificuldades que ambos têm tido no seu relacionamento, e o diabo tem posto diante dela no seu trabalho um prato irrecusável a olhos humanos, para que ela abandone a sua casa, o seu lar, o seu esposo. O diabo tem feito ela só ver defeitos do seu cônjuge e encher os olhos com aquele prato de Satanás que se oferece para ela. Mas diga para ela não sair da sua casa, porque senão ela buscará depois arrependimento e não haverá lugar para o seu arrependimento. Diga para ela permanecer na minha presença, porque eu sou Deus que vou agir na sua vida, se ela der lugar, eu vou entrar no seu lar, na sua casa, eu vou transformar em situações e vou fazer coisas extraordinárias acontecer. No final do culto veio uma irmã e procurei em seu estado, exatamente nesse estado. Eu iria abandonar tudo, mas eu quero pedir a Deus a sua misericórdia. Veja o estado que nós estamos vivendo, Senhor. Eu creio que esta noite o doce Espírito Santo de Deus, ele vai despertar a sua vida. Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitas. Aleluia. Feche seus olhos comigo agora. Queridos, o inferno, o lago de fogo foi preparado, a Bíblia diz, para o diabo e seus anjos. Você é filho de Deus, para você tem preparado um céu de glória, de gozo, de alegria, de paz. Vença as tentações da vida, vença as adversidades, vença as propostas que o diabo coloca diante de você. Não ceda, procura te manter em santificação diante de Deus. O Senhor nesta noite nos chama, vamos nos acordar, vamos parar de querer empurrar as coisas do nosso jeito. Deus não quer assim, queridos. Deus ainda quer que você o sirva da maneira em que a palavra diz que você tem que servir. Aleluia. Não adianta nós querer maquiar as coisas.
Não adianta nós querer alargar a porta do céu. Não adianta nós querer alargar o caminho. Ainda é estreito e a porta é apertada. Nós precisamos deixar as nossas bagagens, os nossos caprichos, os nossos luxos de moralidade aqui e irmos para o céu sem bagagem, somente com as nossas mãos limpas, coração puro e adoração nos lábios de veste branca. Senão não entraremos lá. Santidade convém em tua casa para sempre. Sem santificação ninguém verá Deus. Não adianta, você pode enganar o teu marido, você pode enganar a tua esposa, você pode enganar todo mundo, esses bandos de oração, os obreiros, os líderes, mas existe um Deus vivo que está olhando para você e diz: eu te conheço, eu sei onde você tem andado, eu vi onde você foi aquela tarde, eu vi que você abandonou tudo, virou as costas, foi viver aquele momento de aventura carnal. O Senhor viu quando você entrou naquele veículo e se retirou para esta cidade e foi para uma cidade vizinha, um lugar imundo, e cometeu todo tipo de torpeza e veio e caída, mantenha sua aparência. Hoje o Espírito de Deus te diz: te prepara. Desprezaste alguém que ora. Tu desprezaste alguém que está olhando os céus. Tu deixaste de lado alguém que está de joelho no chão, orando em favor da sua vida. E há um Deus justo que não dorme. Há um Deus santo que seu olhar está aqui esta noite, com olhos como chama de fogo. Conserte a tua vida o mais rápido possível, porque senão a justiça
Deus está aqui. Deus está. Não fique com medo, não. Conserve a tua vida. Não te apavore, não. Deus te ama. E é por isso que Ele está falando com você. Conserve a tua vida. Desperta. Para com isso. Para com isso. Para de andar por esse caminho torto. Conserve a tua vida. Prepare a tua alma. Deus fala com você hoje. Não entre pelo caminho da imoralidade, da imundícia, do pecado. Volta-te para Deus. Volta-te para Deus. Volta pelo teu caminho e te converta. Converter é isso, é você mudar a direção. Você está caminhando pelo caminho da perdição, mas eu se converto, eu mudo a minha direção e volto para Deus de novo. De volta para Deus, de volta para a oração. Como Deus te usava antes, como Deus usava o amor, como você cantava em espiritual, como você adorava a Deus no idioma do céu. Mas hoje você está caído com a cara no chão, comendo pão que o diabo amassou, está aí se rastejando no chão. Mas o Espírito de Deus te diz: se Deus ouvir a minha voz hoje, eu te desperto, te levanto e te coloco de pé. Levanta sua mão e adora a Deus como me coloca. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, igreja. Estamos numa batalha espiritual agora. Mas eu uso da autoridade que há no nome de Jesus Cristo e ordeno toda força do mal que está tentando impedir a bênção de Deus contra essa igreja. Bata e retirada agora, em nome do Senhor. Haja liberdade no Espírito de Deus agora. Levanta a sua mão remanescente espiritual de Deus. Receba a graça de Deus. Receba a alegria da salvação. Receba o gozo de Deus agora. Receba a alegria do céu que invade a tua alma. Uma pequena partícula da glória que nós encontraremos lá. Receba a bênção de Deus. Receba a paz que é no céu. Receba a graça de Deus. Receba o conforto de Deus. O arrebatamento está aí. Está aí, senhores, está às portas. Oh glória. Jesus olhou para os seus discípulos. Já vou terminar. Jesus olhou para os seus discípulos e disse a seguinte palavra no capítulo 21 de Lucas, versículo 28. Quando todos esses sinais começarem a acontecer, olhai para cima. Oh, aleluia. Quando tudo isso começar a acontecer, olhai para cima. Viu, remanescente fiel? E levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Você dá uma olhadinha aqui, é redenção. A palavra redenção é liberdade, é libertar, é salvar. É claro, quando o Senhor nos redimiu do pecado, Deus nos tirou, nos libertou do domínio do pecado, nos trouxe liberdade. Nós estávamos presos ao pecado, Deus nos deu liberdade. E a palavra redenção significa tirar alguém que corre grave perigo. O Senhor, quando nos redimiu, Ele nos tirou do perigo da morte iminente, da condenação eterna. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que a palavra redenção fala da soltura do preso de uma forma mais ampla. Irmãos, o Senhor nos redimiu, nós vivemos a graça de Deus, mas todo dia nós temos que nos humilhar diante de Deus e pedir: Deus, me ajude a vencer a tentação, me ajude a vencer o pecado. Ele se apresenta para o pastor como para o mais simples membro da igreja. O diabo não olha para a carne, muito menos isso não ajuda em nada. O diabo tenta o pastor como tenta o obreiro, a irmã de interação, tenta o ancião, tenta todo mundo. O diabo está aí, e por essa razão o nosso corpo ainda não recebeu a plenitude da redenção de Deus ainda. Sabe por quê? Porque nós estamos ligados ainda, o nosso corpo ainda está ligado naquilo que é mortal e naquilo que é corruptível. Se nós não orar, o diabo nos vence. Se nós não orar, a tentação nos suplanta. A cada dia é uma batalha, meus irmãos. A cada dia o diabo luta contra a gente. Eu não sei se é só comigo, eu sou só uma exceção aqui, mas às vezes a gente vai até orar, o diabo fica lançando pensamento. Mas tem que ver, o sangue de Jesus tem poder.
Se anda na rua, é uma apelação terrível. Se vem para a igreja para adorar a Deus, e tem gente que se veste pior para vir na igreja do que para ir para a palavra. Sim, senhores. Tem uma vida miserável. As tentações estão aí, e o diabo luta contra todos. E a gente tem que estar todo dia mortificando o velho homem, ficar em outro, porque qualquer passadinha ele ressuscita como um leão. Você pode estar cheio do Espírito Santo hoje, mas se você não vigiar ali fora, depois de tudo, você perde tudo que recebeu de Deus e o diabo te derruba. O grande homem de Deus, o grande servo de Deus, pastor, pregador, Billy Graham, toda vez que ele ia pregar, sempre ele pedia para que um dos seus assessores entrasse no hotel e vasculhasse todo o hotel, olhasse os quartos, os guarda-roupas, tudo. Aí alguém me perguntou: para que isso, doutor? Reverendo pastor Billy Graham, ele sempre sei. O diabo provou que foi mais sábio que Samuel e derrubou ele. O diabo pode estar escondendo alguma pessoa aí, alguma mulher, para me tentar tirar da presença de Deus. E eu preciso vigiar a cada dia e preservar o que Deus me deu. Agora eu fico imaginando, pastor Charles, essa gente aí que fica nas redes sociais brincando com pecado. Já não é fácil você orando. Tem gente que passa mais tempo na rede social do que propriamente dito falando com as pessoas no mundo real. E fica lá gente casada mandando conversinha afiada para gente solteira. É gente solteira mexendo com gente casada. É uma conversinha. De nada, daqui a pouco você está no chão, o diabo vai te derrubar. Nós temos que vigiar, senhores, porque o nosso corpo ainda está ligado ao que é mortal e corruptível. Aleluia! Aleluia! Mas eu quero chegar no dia, e eu espero esse dia, eu espero. Ainda a Bíblia diz que a nossa redenção, Jesus mesmo disse, a vossa redenção se aproxima, a plenitude da redenção de Deus. Hoje não é fácil, a gente anda chorando, se arrasta de joelhos, dizendo: Jesus me ajude. A gente dobra o joelho, às vezes levanta 5 horas da manhã na oração: Jesus me ajude, me ajude, me ajude. A gente jejum, passa dia, 1, 2, 3 dias jejuando, o dia todo dizendo: Jesus me ajude, me ajude. Porque o diabo se apresenta, ele dá uma investida hoje, você vence ele. Não pense que você agora vai dormir na rede e não vai mais te tentar. Ele vai tramar uma outra oportunidade, e o diabo não tem pressa de derrubar ninguém, não tem. Ele vai te pegando aos pouquinhos, você nem sente, ele vai te laçando aos pouquinhos, e você acha que está de boa. É que nem aquela serpente que eu assisti no documentário. Tem um tipo de serpente que eu não sei agora, me vem na mente agora, que ela vai à sua presa. Estava ali um bichinho, um ratinho. Aquela serpente foi lá, mordeu ele e saiu. E aquele ratinho saiu correndo. Pareceu que ela nem pegou, mas ela esperou. Aquele bichinho saiu correndo. Estava vendo o documentário. Correu para cá, correu para lá. Daqui a pouco parou. E ela foi devagarinho, foi lá e dormiu ele. Porque quando ela deu um mordidinha, ela lançou o veneno. E de repente aquele veneno começou a agir dentro daquele bichinho e paralisou ele por completo. Ele estava vivo, mas ele não podia mais andar. O diabo é assim. O diabo assim, ele dá uma picadinha hoje. Ah, não está não, só parei de glorificar Deus no culto, mas continuo vivo. Mas de repente esse veneno começa a fazer efeito, daqui a pouco você está aí gelado na fé, sem graça de Deus mais. Porque nós estamos numa luta constante, meus irmãos. O diabo sabe como é o céu, e ele foi deposto, expulso de lá, e ele não quer que você vá. Mas há de chegar o dia que Jesus disse: a vossa alegria será completa. O dia da redenção se aproxima. Oh, essas coisas começarem a acontecer, celebre. Sabe por quê? Jesus estava dizendo isso, e eu me alegro quando olho para a palavra de Deus e vejo Coríntios, capítulo de número 15, primeira carta, e versículo 51, Paulo dizendo: eu vou falar para vocês um mistério. De repente, num momento, num abrir e fechar
fechar de olhos perante a última trombeta de Deus. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo diz assim: porque é o que eu compreendo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade. Enquanto o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Paulo está dizendo: vai chegar a hora em que o nosso corpo será transformado, e nós não ficaremos mais limitados ao pecado, à tentação. O Senhor vai transformar, e nós seremos eternos, puros, santos, conheceremos a plenitude da perfeição de Deus. Quando a trombeta tocar, a Bíblia diz que vai ser um abrir e fechar de olhos, mas se desse tempo, irmãs, pastores, a Bíblia diz que a trombeta toca e a igreja será arrancada da terra. A palavra arrebatar significa arrancar rapidamente, com força. Você vai ser arrancado rapidamente. Se for. E isso vai dar, se há um período de abrir e fechar de olho, isso que teu olho aí, esse é o momento que vai durar tudo isso que eu falei. Esse é o momento. E nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, voaremos nas asas do Espírito. Mas olhe para cá. Se desse tempo, porque a trombeta de Deus vai tocar para reunir os santos. A voz do arcanjo, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4,16. A voz do arcanjo é necessária para abrir o espaço nas regiões celestiais, que hoje está infestada de demônios. Se você tivesse graça de Deus agora para fechar os seus olhos e abrir espirituais, você veria que sobre as regiões celestes há miríades, milhões de chamas de demônios, príncipes, potestades, as diversas atuações do inimigo nas regiões celestes. E a voz do arcanjo é necessária para abrir espaço. Lá vem o arcanjo Miguel, que só tem o Miguel, não tem arcanjos, é arcanjo Miguel. A voz dele é necessária para abrir espaço. Sai para lá! O que vai acontecer? Sai para lá! Sai para lá! Vai espaço! Abre o espaço! O que vai acontecer? Os caminhos vão subir. E se a trombeta tocar agora, esse teto, esse aquilo que é material, não vai conseguir segurar a noiva do Cordeiro. Se a trombeta tocar agora, o corpo se revestirá de imortalidade e de incorruptibilidade, e voaremos, 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 voaremos ao encontro do Senhor para sempre. Nada vai segurar. Mas se esse processo fosse um pouco mais lento, quando passasse lá em cima e olhasse todo aquele chão de demônio, tudo com cara de monstros terríveis, ferozes, tentando tirar-nos da presença de Deus, porque a verdadeira identidade de Satanás é isso: ele se apresenta para nós doce, meigo, suavezinho, gostoso, mas a verdadeira identidade dele é má, adversário. Se esse processo fosse lento, que eu pudesse ver, quando eu estivesse passando lá, eu queria dizer: vocês tentaram, vocês lutaram, foi. Vocês colocaram na mídia aí que ser fiel ao marido, ser fiel à esposa era coisa do passado, que agora tinha liberdade. Vocês lutaram, vocês pelejaram. Mas olha eu aqui, como diz aquele: o meu corpo já está incorruptível, eu já não estou mais limitado. O pecado de Adão lá no jardim, no início, no princípio, o Senhor já me purificou. Eu nunca mais terei a condição de pecar, porque eu sou revestido de imortalidade. Vocês tentaram, vocês lutaram, vocês se apresentaram de qualquer forma, mas agora eu estou indo para a morada celestial. Eu nunca mais vou me separar daquele que me deu a vida, daquele que morreu por mim, daquele que me salvou. Eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Você vai também, levante o Senhor ao lugar para vingança.
Oh, aleluia. O momento é chegado. A hora se aproxima. Eu quero terminar. O dia de Deus se aproxima. Mas eu quero agora, antes de terminar aquilo que o Senhor me deu, olhe para mim aqui. A Bíblia diz que aquelas virgens disseram: as nossas lâmpadas estão estão se apagando. Mas isso nos faz entender, querido cantor, que não estavam apagadas. Estavam se apagando, estava como aquele morrendo, acendendo e apagando, acendendo e apagando. Não estava totalmente apagado. Fique de pé. Elas gritaram e disseram: está se apagando. Nós reconhecemos que a nossa lâmpada está se apagando. Mas o texto diz que não estavam apagadas por completo. Ainda havia um resquíciozinho de azeite na vida. Ainda tem. E elas pediram socorro. Só que a salvação é individual. Não tem como recorrer ao azeite do vizinho. Eu tenho que ter o meu próprio azeite. Não adianta querer me salvar pela santidade do pastor Charles. Eu tenho que ser santo. Não adianta dizer: a mamãe ora por mim e é santo. Não, você tem que se santificar. Ah, o marido é um homem de Deus. Você tem que também ser uma serva de Deus. E aí, diga-se de passagem, o Senhor me manda dizer às vezes que o teu marido te exorta você mudar de jeito, você não muda. Viu? Às vezes ele diz: ajeita, sai aí. Não, mas você quer vir desse jeito. Às vezes diz: aí está muito, não está agradando o Espírito Santo. Não, mas é assim que eu quero ir. A salvação é individual. É você e Deus. Mas essas mulheres disseram: a nossa lâmpada está se apagando. Na parábola, elas não tiveram mais chance. Porque quando elas foram buscar azeite, a porta já tinha fechado. A porta já tinha. E elas gritaram: abre-nos a porta. E ele diz: eu não vos conheço. Mas olhe para cá. Ainda hoje Jesus não veio ainda. Pode vir essa noite. Oh, Senhor, oh, Senhor, desce agora. Oh, Senhor, desce. Oh, Senhor, desce. Mas ainda não veio. Ainda não veio. E você, quem sabe, esta noite está começando a se parar com essas virgens, dizendo: Deus, realmente a minha lâmpada está se apagando. Tu estás vindo e eu estou apagando no fogo. Eu estou apagando na minha vida espiritual. Eu estou, Senhor, a minha vida está indo de mal a pior. Mas eu quero dizer para você: ainda tem um pouquinho de azeite lá no fundo da terra. E o fato de você estar aqui é porque ainda tem. Tem pouco, mas tem. Está quase apagando, mas ainda tem. E eu olho para a palavra de Deus e vejo que há uma profecia a respeito de Jesus, pastor Charles. Essa profecia a respeito de Jesus diz assim: ele não esmagará a cana trilhada, e não apagará o pavio defundido. Está Jesus dizendo: ainda por mais que você esteja quase se apagando, mas eu não quero que você se apague, não. Eu quero te encher de azeite de novo. Não quero que você se apague, não quero, não. E é por isso que eu estou falando com você esta noite, para você não se apagar, porque eu não quero que apague o pavio que estiver. Está só fregando, já está na rapa de azeite, mas eu não quero que você se apague. Eu tenho um rio de azeite para você gastar. Irmãos, antes que eu continue, eu gostaria de fazer uma oração. Mas para alguém que deseja vir à frente agora, aleluia.
Aí vem o esposo. Sim. Aí vem o esposo. Agora eu gostaria que você pedisse para Deus: aumente meu azeite, Deus. A vinda do Senhor se aproxima, a hora está chegando. 2 minutos eu vou deixar que você fique diante de Deus. Pode colocar mais alto o telefone lá para mim, meu filho, enquanto nós vamos orar juntos diante de Deus. Fale com Deus agora, fale. Você precisa se aproximar mais de mim. E eu abri a minha alma para Deus. Disse: Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor. A ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Me ajude a ser um bom marido para minha esposa, ser fiel a ela, Senhor. Sempre oro e peço a Deus. Ajude-me a honrar os votos que eu fiz diante do teu altar. Ajude, Senhor, a ser marido de uma mulher só. Abençoe a minha família, Senhor. Esse Espírito Santo me ajude. E quando o Senhor me visitou e me trouxe uma alegria tão grande ao coração, Ele me disse: meu filho, agora eu quero que você volte a pregar sobre a minha vinda que se aproxima. O meu povo precisa se humilhar diante de mim de novo. Mas não o coração. É tudo aparência. Mas eu quero que vocês de noite ouçam a voz de Deus. Deus te ama. Deus está falando com você porque Ele te ama. Ele te ama tanto. Ele não quer que você fique nesse estado. Te ame diante de Deus. Abra a tua boca, procure o teu pastor. Se tem alguma coisa, procura teu pastor, peça ajuda, confesse teu pecado. Glória! Um dia eu estava na minha casa, chegou o presbítero da igreja que congregava comigo numa cidade que passei. E aquele homem veio, me abraçou e chorou. Eu era ainda bem mais novo, sou novo ainda hoje, tenho 34 anos, mas era bem mais jovem ainda. Ele disse: meu pastor, eu vim aqui desesperado. Eu disse: por que, meu filho? Eu entrei no pecado adultério e não consigo mais conviver com isto. Eu falei hoje para minha esposa isso. E os nossos filhos ninguém sabe. Mas eu vim aqui porque hoje de manhã eu acordei. Quando eu fui lavar o rosto no espelho do banheiro, eu olhei para a minha face e soou nos meus ouvidos aquele hino que diz assim: o vaso que era uma bênção perdeu a prudência e então fracassou. Vaso tão cheio de graça virou para o mundo e o pecado entrou. Hoje perdeu a aparência, pois é consequência do que praticou. O efeito do triste pecado, vaso abençoado, em tristeza ficou.
que é santo. Ele chegou e eu imagino que o Espírito Santo abraçou ele. Ele disse: meu filho vai procurar o meu ungido ainda hoje de manhã. Confesse, procura tua esposa, conte para ela e vai procurar o meu ungido, porque eu ainda tenho misericórdia para ti. Ele chegou em casa, eu abracei ele, abracei a irmã, oramos juntos. E ele está de pé com a família, a esposa perdoou, estão servindo a Deus. Vive na terra, querendo manter a sua aparência. Quando Jesus voltar, você vai sofrer muito no período da tribulação. Procure o homem de Deus, conserte a tua vida, te humilha e volte a pegar os pés do Senhor. Aramai do céu e Mahari que ele for no chão. Essa tarde eu estava orando diante de Deus e Deus me fez uma promessa. Eu quero que você levante as suas mãos aos céus. Deus me disse que a sua graça ia invadir este lugar. E eu sei que isso vai começar a acontecer agora, porque o Espírito Santo fala ao meu ouvido que propósitos novos estão sendo feitos agora diante de Deus. Eu estou recebendo estas palavras que você está dizendo agora. E como prova disto, receba agora o manifestar da minha graça sobre ti de novo. Receba a minha presença, diz o Senhor. Receba, 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 receba. Seja cheio do Espírito Santo. Mostra vestes brancas que estão descendo sobre a tua vida. As tuas vestes estão manchadas. O teu propósito ia indo por água abaixo. Mas o Senhor está te vestindo de novo com santidade hoje. Receba o peso da graça do Senhor. Receba a bênção de Deus agora. Fale línguas estranhas, te renova, te encha da presença do grande Deus. Está no ombro de alguém aí, ore por ele, ore por ele. Faça isso. Diga para essa pessoa aí: o céu nos espera. O noivo está apaixonado pela igreja e ele aguarda ansioso a nossa chegada. Ele nos aguarda, ele nos espera com ansiedade. Pode soltar para ele. Ele nos espera. Vamos nos santificar, vamos nos santificar. O céu nos espera, lugar de gozo, de glória, de poder e unção. Ao não haverá mais morte, choro, pranto, dor, tristeza, porque tudo isso ficará neste mundo cheio de moralidade, mas não haverá gozo, alegria, perene, gozo, paz, tranquilidade, sossego da paz de Deus. Receba a graça do Senhor agora. Diga para essa pessoa: vamos servir a Deus, por mais que esteja com dificuldade, com luta, com choro, vamos adorar a Deus, vamos servir a
se mostrou hoje à tarde, pastor Charles. O diabo está tentando impedir a bênção desse trabalho. Mas hoje Deus está batendo nos céus e na terra, dizendo que